O galo já não canta mais no canta-galo. A água não corre mais na cachoeirinha. Menino não pega mais manga na mangueira. E agora que cidade grande é a Rocinha. Ninguém faz mais jurar de amor no juramento. Ninguém vai-se embora do morro do adeus. Prazer se acabou lá no morro dos prazeres. E a vida é um inferno na cidade de Deus. Eu não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro. Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro. Pela poesia dos nomes de favela, a vida por lá já foi mais bela, já foi bem melhor de se morar. Hoje essa mesma poesia pede ajuda. Olá na favela a vida muda, com todos os nomes vão mudar. Olá meus queridos amigos, tudo tranquilo, né? Espero que vocês tenham gostado aí das minhas postagens. E hoje, como eu prometi a vocês, eu vou falar um pouco sobre a Providência. Não vou me prender muito, é só uma explicação, né, que a gente tem que fazer para que a gente possa entender essa questão, esse significado, né, essa cultura que a gente consegue perceber como sendo carioca. Aqui atrás de mim existe a favela da Providência, ou comunidade da Providência, como a gente fala hoje. Para que vocês tenham uma profundidade a respeito de Rio de Janeiro, essa comunidade ela é a primeira favela a se estabelecer como favela, né, como essa denominação no Brasil. Então, favela, para aqueles que não sabem, é uma espécie de mandioca brava, né? Ela é uma mandioca que tem em certos lugares do Brasil. E esse maciço de rocha que existe aqui no centro do Rio de Janeiro, ele parece muito com o Morro da Favela que existe no interior da Bahia. Quando os soldados da Guerra de Canudos voltaram dessa guerra, então isso aí é uma noção historiográfica, né? Então os historiadores acreditam que foi mais ou menos assim. As pessoas que vieram, né, os militares que vieram da Guerra de Canudos, olharam para esse morro e falaram que ele parecia com o Morro da Favela, onde Antônio Conselheiro tinha lá o seu local, onde ele tinha lá o seu povoado. Então esse é o primeiro fato. O segundo fato, ele é dividido em dois tempos, duas modalidades. Morro da Providência, o nome já diz, né? É a providência divina, seria alguma coisa extraordinária. Lá em cima do Morro da Providência tem um cruzeiro, uma pequena capela, onde a cruz da igreja do Antônio Conselheiro foi trazida lá da Bahia para cá e colocada lá em cima. É uma espécie de marco histórico. Eu não sei se ela existe até hoje. Eu sei que existe o cruzeiro, essa pequena capela ainda existe. Eu queria subir até para fazer a filmagem lá de cima. Mas a pessoa que eu conhecia, que trabalhou comigo, que morava na Providência, eu não consegui o contato. Então você subir uma comunidade assim, sem ser conhecido, não é um hábito muito salutar, né? Não é aconselhado. Mas aí tá, então a gente tem aqui no centro do Rio de Janeiro, um local que parecia com o morro lá da favela da Bahia e se chamou de Providência. E ela começou a ser habitada por alguns moradores que começaram a ser expulsos aqui do Rio de Janeiro. E quem eram esses moradores? Eram as pessoas mulatas, pardas e negros libertos que habitavam uma coisa chamada cortiço. Aqui próximo do Rio de Janeiro, aqui no centro do Rio de Janeiro, existiam muitos cortiços. E as pessoas pobres, não estou falando de miseráveis não, as pessoas pobres habitavam esses cortiços. Então, em algum momento, ali no final do século XIX, houve algumas demolições desses cortiços para que o Rio de Janeiro fizesse algumas obras, que ele se identificasse mais com uma capital no estilo europeu. O Brasil era muito ligado à França nesse momento. Então,
essa modernidade, essa tentativa de modernidade, ele chega no Rio de Janeiro e esses cortiços meios que são colocados abaixo e algumas pessoas desses cortiços vão aqui para cima. Numa segunda fase, que essa é a fase mais engraçada dessa história, se a gente pode chamar isso de engraçado, existiram duas grandes batalhas no Brasil, né? Primeiro foi a Guerra do Paraguai, onde muitos escravos lutaram no lugar dos seus senhores. Então esses escravos que foram para a Guerra do Paraguai receberam a promessa de, ao voltar para o Rio, eles receberiam uma indenização e junto com essa indenização eles receberiam uma moradia, um lugar para morar. E a mesma coisa deve ter acontecido com as campanhas de Canudos. Nesse momento do Império, o Império enfrentava um problema com esse caso messiânico, que foi Antônio Conselheiro. Ele pregava uma espécie de revolta popular e, infelizmente, uma campanha militar chegou lá e foi dizimada. Então isso virou um ponto de honra para as Forças Armadas brasileiras naquele momento, especificamente o Exército, para montar uma campanha e arrasar esse local. Depois de algumas tentativas frustradas e depois conseguiram exterminar, né, esse acampamento, esses soldados voltaram dessa campanha também com a promessa de uma espécie de indenização e um lugar para morar. E eles ficaram esperando uma solução do Ministério da Guerra, que fica aqui do lado, que é o Palácio Duque de Caxias. Eu vou mostrar aqui uma perspectiva bem pequena, né? É aqui do lado. É o Palácio Duque de Caxias. Hoje chama-se Palácio Duque de Caxias e durante muitos anos foi o Ministério da Guerra. Então naquilo que vai, não vai, vem, eles começaram a subir e ocupar esse morro aqui atrás, esperando uma providência das autoridades para poder receber essa indenização e receber essa tal moradia, uma coisa que nunca chegou, sabe? O Brasil do final do Império ele estava quebrado, a Guerra do Paraguai consumiu muitos recursos do Brasil e essa massa era uma massa mulata, era uma massa parda, mestiça e negros, e naquele momento não se dava muito valor para essa população. Então essa população ela começa a subir o morro da providência divina, que também virou um trocadilho da falta de providência do Estado para pagar essas indenizações e conseguir essa casa própria. Eles não tiveram casa própria, não tiveram indenização, e ao contrário, eles tiveram que montar as suas casas com madeira, resto de madeira e papelão. E assim, essa favela começou a crescer no centro do Rio de Janeiro. Ali por volta de 1910, o Rio de Janeiro ele teve um prefeito chamado Pereira Passos. Esse prefeito Pereira Passos, ele acha que consegue trazer para o Rio de Janeiro essa coisa francesa. A ideia era criar uma Paris nos trópicos. E o Rio de Janeiro seria essa nova Paris, com um novo design, coisas modernas, energia elétrica, telefone, bonde, tudo isso era a ideia inicial desse pessoal, né, desse governo municipal. Aí, o que acontece? Mais uma vez, esses morros são derrubados, esses cortiços, mais cortiços são derrubados e as pessoas vão para onde? Vão para lá. Inclusive também um cortiço muito famoso que ficava aqui no centro do Rio de Janeiro, conhecido como a Cabeça de Porco, né? Cabeça de Porco, para a gente poder também botar um pouco mais de curiosidade, era uma cabeça de porco que eles colocavam nesses cortiços em uma espécie de trocadilho contra o leão, contra a cabeça de leão. A nobreza colocava nas suas ziendas, né, nas suas chácaras, um leão, uma cabeça de leão para dizer que era coisa boa, coisa de nobre. E os pobres que moravam nos cortiços colocaram a cabeça de porco. Então temos a revolta da vacina que derruba muitas coisas aqui no centro do Rio de Janeiro, muitas moradias de cortiço, e essa massa começa a migrar para lá. E aí está essa história que eu prometi falar sobre a Providência, que também é o início de uma cultura também
principalmente do samba. O Morro da Providência, ele é um marco histórico e cultural do Rio de Janeiro e contribui também, de uma certa forma, para essa coisa que nós entendemos como sendo carioca, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Brasil ele é pobre em políticas públicas, onde não foi possível nessa república, principalmente, né, final do Império e república, trazer urbanidade, infraestrutura para esse povo. Aqui só dando um close aqui no local da Providência, né? É um pouco inseguro, né, para a gente poder até gravar. E como eu falei, o equipamento lá não é profissional. Olha o VLT, olha o VLT. Mas aí eu vou botar umas fotozinhas também junto com esse vídeo de hoje, tá? Então tá aí, comunidade da Providência. Como disse, na época, vamos providenciar. E nada foi feito. Mais uma vez, Brasil. Então, o que eu queria falar sobre a Providência era isso. Espero que tenham gostado. Tá meio tumultuado aqui a hora do rush no Rio de Janeiro. Mas eu espero que vocês tenham entendido aí a mensagem e a contribuição dessa comunidade para a cultura carioca. Grande abraço e um beijo no coração de vocês aí. O galo já não canta mais no canta-galo. A água não corre mais na cachoeirinha. Menino não pega mais manga na mangueira. E agora que cidade grande é a Rocinha. Ninguém faz mais jurar de amor no juramento. Ninguém vai-se embora do morro do adeus. Prazer se acabou lá no morro dos prazeres. E a vida é um inferno na cidade de Deus.